paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seja com todos nós, né? Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, não estamos? Estamos vivendo tempos difíceis? A Bíblia diz isso, que a gente está vivendo tempos difíceis, né? E por isso que a gente precisa insistir com os irmãos, né? A Bíblia diz que a gente deve insistir. Vai, prega, insta, corrige, exorta, porque vai haver tempo, irmão, que ninguém vai querer ouvir, não. Ninguém vai querer mais andar segundo a palavra, não. A Bíblia não diz que o amor se esfriará de quase todos? O amor, não é isso, é a obediência à palavra, é servir a palavra. Então, por isso que preciso mesmo insistir. Você está vendo o irmão cometendo pecado, meu, andando no pecado, irmão, vai lá, fala com ele. Não fala com outra pessoa para falar com ele, não. Vai lá você mesmo e fala com ele. Porque às vezes, irmão, a gente fica na nossa carne assim, não vou falar isso com o irmão, não. Né? Você está vendo que o mundo não está bem, não está bem. Não é que ele cometeu um erro, não, irmão. Cometer erro todos nós cometemos. Não é que ele cometeu um erro, é que ele está andando no erro. Ele está correndo ao encontro do pecado. E aí a pessoa vê, mas não fala nada. Aí vê outra vez, não fala nada. Aí vê, não fala nada. E aí, irmão? Vai chegar um tempo que ele vai endurecer o coração dele e não vai querer ouvir mais nada, vai achar que ele está certo. Se não for corrigido, irmão, ele vai achar que aquele procedimento é normal. É normal eu andar assim. Não vem você falando isso, não. Por quê? Porque ele estava acostumado já e ninguém falou nada. Né? Então, vamos ler, irmão, que existem tempos difíceis, né? Estamos nesses tempos difíceis. Mas antes, irmãos, eu gostaria de pedir uma coisa. Todos os irmãos que estão com o celular, ou coloca no modo avião, ou desliga o celular. Ah, mas eu não posso desligar o celular porque eu tenho alguém que está doente. Ou alguém que está isso. Irmãos, se alguém está doente e a pessoa morrer, o que você vai fazer com a pessoa? Você vai fazer o quê? Você estando aqui. Antes, quando não tinha celular. E aí? A pessoa ia morrer, meu Deus, a pessoa morreu, eu não fiz nada contra ela. Mas você podia fazer alguma coisa? Você é Deus? Para fazer alguma coisa? Daqui, você pode fazer alguma coisa com alguém que está lá longe? Não. Pode, irmão? Então, irmão, não vamos querer ser Deus, vamos deixar as coisas nas mãos de Deus e vamos estar aqui, irmão, prestando atenção no que o Senhor quer falar com a gente. Porque Deus é Deus de confusão, irmão? Ele vai fazer você vir aqui e depois vai estar um caos lá instalado onde você está. É assim? Não, se você veio aqui, seja Maria, fica aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus. Não fica igual a Marta, não, irmão, pensando aqui, mas pensando em outro lugar. O Senhor quer que você fique aqui, pensando no que está aqui, fazendo fala daqui, agora. Não é lá, não, pensando na comida, pensando no que você tem que fazer, pensando no seu trabalho. Não, pensa aqui, fica aqui. O Senhor quer falar com a gente aqui. Amém, irmão? Então desliga, dá um tempinho, desliga os celulares, eu boto no modo avião. Eu não quero ouvir nenhum celular, irmão, tocando. Não quero, porque sabe o que, irmão? É irreverência com a palavra de Deus. Né? Não quero ouvir nenhum barulho, nem irmão com conversa paralela com outro, conversando na hora do culto. Irmão, chega disso. Nós não somos criancinhas mais. Né? A gente sabe que a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir o outro, ficar conversando com o outro. Amém? Então já desligaram os celulares ou botaram no modo avião, ou sei lá, só para vibrar, que não é o certo. Porque vibrar também, você vai ali, você vai ficar fulano, aí, tirou da sua atenção, irmão, e tirou do lado também. Amém? Isso, irmão, é para que a gente seja sadio na fé. Né? Para a gente ter reverência diante da palavra de Deus. Né? Para mandar recado para um, para outro, não, é para realmente estar um ambiente aqui propício para o Senhor falar e a gente ouvir, e nada nos perturbar. Amém? Ó, vamos abrir lá em 2 Timóteo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3.
3:1 mesmo, irmão. Amém? Ó, sabe, porém, isto. Não estou ouvindo ainda. Acho que já acabou. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, que é idólatras também, né? Jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, né, quer falar mal uns dos outros, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então a Bíblia diz, manda fugir, irmão. Então a gente está vivendo esses tempos difíceis. As pessoas, elas não estão mais querendo ouvir a palavra de Deus, elas estão sendo mais amigas dos prazeres e inimigas de Deus. A gente está vivendo esses tempos, irmão. Né? São tempos difíceis. A Bíblia diz que, né, a gente viria esse tempo, e esse tempo já chegou, esse tempo já está aí, instalado há muito tempo, irmão. Mas a iniquidade está se multiplicando cada vez mais. Eu estou falando isso, não é no mundo, não. É dentro da igreja. Aqui está se referindo ao mundo? Não, irmão, está se referindo dentro da igreja. Ele falou para fugir desses. A Bíblia diz que a gente não tem que fugir do impuro do mundo, porque senão a gente teria que sair do mundo. A gente tem que fugir daquele que se dizendo irmão for impuro, avarento, idólatra. A esse a gente tem que nem ter comunhão, nem comer com ele. Nem comer. Né? Com a pessoa que se diz irmão, mas ela vive nos prazeres do mundo mesmo, ela vive no pecado. Né? Então, com esse a gente não pode ter comunhão, a gente tem que fugir. Então, irmão, a gente vai tratar um assunto hoje, né, que é como se diz aí, tabu. Né? É um tabu, porque ninguém consegue falar abertamente. Mas nos tempos que a gente tem vivido, irmão, isso tem sido... a gente precisa falar. Precisa falar. A gente está vivendo tempo, irmão, como Sodoma e Gomorra. Sabe quando eles eram em Sodoma e Gomorra? Que foi destruída? Sabe como eles eram? Sabe, irmão? Ninguém sabe, não? Eles eram depravados, homossexuais. Eles eram assim, irmão. Ah, mas a gente não pode ser contra o homossexual. Não, a gente não é contra o homossexual. Mas a gente não pode, irmão, aceitar o que o mundo está falando. O mundo está falando, irmão, para a gente poder escolher quem a gente quer ser. Não é assim que está dizendo, é por aí? Até nos colégios eles estão ensinando. Então, irmão, isso aí é uma coisa muito perigosa. E aqui tem muitos jovens. Não é só para jovem, não. Não é só para jovem, não. Porque depravação qualquer um pode cometer. Tá? E assim, esse assunto tem me incomodado já há algum tempo. Eu tenho observado as coisas que acontecem no mundo, tenho observado a igreja de Deus, né? Tenho observado tudo que está acontecendo, irmãos. E aí a gente pede ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? E o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, a gente vai ouvindo um vídeo, lendo a palavra, e o Senhor vai abrindo o entendimento da gente, vai mostrando as coisas, o que a igreja precisa ouvir. E a gente hoje precisa ouvir disso, irmão. Imoralidade. O que é imoralidade? O que é impureza? Tem 2 tipos de impureza, a Bíblia fala. Ó, vamos lá em 2 Coríntios 6. Não, 2 Coríntios 7. É engraçado que aqui no 6 ele vem falando, ó, que não é para se colocar em julgo desigual com os incrédulos, com os impuros. E aí ele fala no finalzinho que a gente tem, né, a gente tem que se retirar do meio deles para a gente realmente ser verdadeiros, né, filhos e filhas de Deus, né, a promessa, ser filho e filha de Deus. Aí no 7:1 ele fala assim, todo mundo abriu? 2 Coríntios 7:1, ele fala assim, ó,
Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que promessas? De ser filhos e filhas de Deus, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então a gente tem que se purificar o quê? De toda impureza, da carne e do espírito. A do espírito é muito importante e tem muito assunto. Da carne também, mano. Mas a do espírito tem uma infinidade. Eu vou pregar também sobre isso, eu vou falar sobre isso também, ou se o outro irmão falar, mas não vai ser hoje. Eu vou focar da impureza da carne hoje. Que impureza da carne é essa? A gente tem que se purificar da impureza, tanto da carne como a do espírito. A do espírito eu não vou falar hoje, vou falar da carne. Né? Se a gente quer ser filhos e filhas de Deus, ter vida eterna, ser herdeiro de Deus, a gente tem que se purificar de toda a impureza da carne também. Né? A Bíblia diz aí que a gente vem cheio de impureza da carne. Né? A gente tem que se purificar. A gente foi purificado quando Jesus nos perdoou, mas a gente tem que seguir em santidade, seguir se purificando. Irmão. Porque a sujeira a gente não recebe todo dia. É igual a casa, né? Você vai limpar. Se você limpa um dia, uma semana depois ela não vai estar toda suja? Não precisa limpar todo dia um pouquinho para conservar? Então, a gente também tem que se purificar todos os dias. Se santificar, né? Se purificar todos os dias. Eu vou começar, irmão, lendo. Vamos lá em Lucas. Lucas 21. Antes eu vou pedir um irmão para orar. Irmão Aristal, você faz uma oração? Senhor, muito obrigado, Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, por esse momento, que possa estar atento, Senhor, a toda a palavra que for falada, que possa estar também com o coração aberto a receber. Amém, verdade. Possa estar cada vez mais nos empenhando, nos entregando, Senhor, dando a vida pelos irmãos, Senhor, aqui como teu filho, aqui por cada um de nós. Amém. Eu quero te agradecer por esse momento que estiver, tá, Senhor, aqui apercebido, Senhor. Porque tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. É por isso que estamos aqui, Senhor. Que queremos vencer, Senhor. Amém. Mas só de boca não, Senhor. É por obra, Senhor. Que queremos fazer a tua obra, Senhor. Sabemos que o Senhor vai fazer tudo em nós, Senhor. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza do justo, Senhor. Amém. Porque queremos ser salvos, Senhor. Amém. Se nós queremos caminhar a semelhança do teu filho, Senhor. Por isso que ele venceu, Senhor. Que ele fez tua vontade, meu Pai. E nós queremos também, Senhor, não fazer a nossa vontade aqui, mas fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por todas as condições, Senhor. Porque hoje, Senhor, sabemos, Senhor, e queremos cada vez mais aprender, Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. E a vida, Senhor, está no teu filho, Senhor. Amém. Porque o Senhor enviou com misericórdia para o seu filho. E a gente também, Senhor, tem que ser misericordioso uns com os outros, Senhor. Fazendo bem a todos, Senhor, principalmente da família da fé. Amém. Servindo aqui, Senhor, com gratidão no coração, Senhor. Gratidão no coração, porque teve um homem que morreu por nós. Deus a vida lá na cruz. Para nos livrar do pecado, Senhor. Amém. Que a gente não podemos mais, Senhor, andar como velha criatura. Amém. Aleluia. Se for um trabalho penoso que o filho fez aqui, Senhor. Para que a gente possa andar de qualquer maneira, não. Amém. Nós temos que ser servos de Deus. Amém. Homens e mulheres, servindo, se dedicando a toda a boa obra, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Está chamando a gente para ser vencedor, Senhor. Para vencer, Senhor. Não para perder, Senhor. Mas uma escolha de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor, esta manhã, Senhor. Amém. Aleluia. Verdade, Senhor. Senhor, sabemos que precisamos uns dos outros, Senhor. Amém. Para a tua palavra de dia, Senhor, orando, todo momento, Senhor. Que só assim que a gente vai vencer. Senhor, muito obrigado, Senhor. Por tão grande salvação, Senhor. Sabemos que a vida eterna tem Cristo, nós temos que andar. É nele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor.
por esse momento que estamos aqui, porque Ele deu a sua vida lá na cruz, lá por nós, Senhor. Amém. Que a gente venha parar para refletir nesse momento, Senhor. E nos entregar mesmo, Senhor. Para essa vida de pecado, nós somos nova criatura, Senhor. Amém. Nós temos que andar agora, Senhor, fazendo somente a tua vontade, Senhor. Nos esvaziando, Senhor, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso eu. Amém. Deixar o Senhor fazer em cada um de nós, Senhor, porque o Senhor quer isso. O Senhor quer isso. Que a gente venha confiar, se entregar, Amém. e descansar, Senhor. Que só o Senhor vai fazer. Amém. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa estar atento, Senhor, coração aberto, recebendo o que é bom que foi falado, Senhor. Amém. Aleluia. Muito obrigado, em nome de Jesus também. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí, irmão, vamos lá em Lucas 21. Todo mundo já abriu? Em Lucas 21, irmão, Jesus está falando aqui, ele vai falar as coisas que vão acontecer nos fins, né, nos tempos. Depois os dias dele passou e a partir dali era o fim dos últimos dias, né? O que ia acontecer nos últimos dias? Aí eu vou começar a partir do 5, ó. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, e não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados.
então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, essas coisas o quê? E tudo isso aí, né, irmão? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando começarem essas coisas a suceder, é para a gente ficar apavorado? Quem está na palavra? Quem está vivendo a palavra, o evangelho? Não, erguei a vossa cabeça e alegrai, porque está próxima a vossa redenção. Se a gente estiver andando em santidade, está próxima a redenção. Não precisa ficar com medo. Essas coisas vão sobreviver ao mundo. E nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Então essas coisas vão vir ao mundo, a quem está andando desordenadamente, como estava lá no Sodoma e Gomorra. Tá? Aí aqui, ó. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores? Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos. Cuidado. Cuidado por quem? Por quem? Pelos outros? Por vós mesmos. Cuidado com você. Como você está andando. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O que é orgia? Orgia, irmão, né? É como se fosse assim, uma festa desordenada, onde tem comida e bebida que você pode comer e beber à vontade, ou seja, se empanturrar, e sexo à vontade, promiscuidade. Então, é uma vida vivida desordenadamente, contrário à natureza de Deus. Tudo contrário que você vê na Bíblia, irmão, é desordem. Né? É como se fosse uma coisa que sem controle, desordenada. A pessoa se entrega à satisfação da carne mesmo. Orgia é isso, irmão. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento. Sodoma e Gomorra, estava todo mundo depravado. Tá vendo? Essas coisas, desordenadamente. Comer e beber também desordenadamente é ruim? É ruim. Desordenadamente. Está deixando de dominar pela comida, está deixando de dominar pelo sexo, ou por outras coisas, pornografia, homossexualidade. Tudo isso, irmão. A gente vai ver aqui. Eu não gosto de falar desse assunto. Não tem que gostar. É preciso falar. Eu tenho vergonha de falar isso com meu filho, com a minha filha. Não pode ter. Sabe por quê? Por vergonha de conversar, os filhos e as filhas estão andando desordenadamente. Tem que conversar. Tem que falar sim, irmão. Sexo é um assunto como outro qualquer. É uma coisa natural. A gente fica com vergonha. Mas não pode ter vergonha. Porque por falta de informação, ou por falta de a pessoa ensinar de acordo com a palavra, as pessoas vão andando desordenadamente. Porque o mundo está enchendo a cabeça da pessoa com as coisas contrárias. E você não bota nada na cabeça da pessoa. Não, eu falo de tudo, menos desse assunto. Mas esse assunto é o que mais precisa ser falado. Não é o que mais precisa, é fundamental também ser falado. Aí você fica com vergonha? Não podemos ter vergonha, irmão. É um assunto mesmo que é assim, difícil de falar, realmente dá vergonha, mas a gente tem que ultrapassar isso. Não podemos deixar a vergonha nos dominar. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça, que é falar. É preciso falar? É preciso falar, irmão. Porque os jovens estão sendo apanhados por causa dessas coisas. E a mente deles estão sendo, por meio de internet, por meio de colegas, até do colégio. Aí você não fala nada? Como que é isso? Você vai deixar então ele caminhar para o abismo? Não vai falar nada?
Tem que falar, irmão, tem que falar. E não é só hoje aqui não. Há um dia a irmã Kênia falou sobre esse assunto. Você ouviu? Não, tem que ser todo dia. Tem que falar mesmo. É um assunto que tem que ser falado. Não é ouvir uma vez na vida e nunca mais ouvir, não. Tem que ser conversado. Todos nós precisamos aprender, irmão. Cada um precisa se consertar ali em alguma coisa. Entendeu, irmão? Então, aqui está falando que a gente tem que ter cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado com a consequência da orgia. Então, a orgia tem consequências? Tem. Vai deixar você, irmão, assim, Entendeu? Você vai ficar, você não vai ter espaço nenhum para pensar nas coisas do Senhor, não. A sua mente vai ser tomada e vai ser corrompida com aquilo. Você vai se corromper, a orgia corrompe a nossa mente. E você fica embebedado naquela coisa. Só pensa nessas coisas. Tem consequências, irmãos. Tem consequências graves. Da orgia, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aí já é a impureza do espírito. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Então o dia do Senhor, para quem está andando bem, ergue a cabeça. Sua redenção está próxima. Mas para quem está com essas coisas aqui, sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo, irmão, eu preciso me consertar o mais rápido possível. Eu preciso ver, eu preciso me analisar e ver que não quero que aquele dia do Senhor me veja como laço, não. Mas isso é quando você se consertar? Amanhã? É hoje, irmão. O Senhor quer que a gente se conserte hoje. O Senhor quer que eu veja, peraí, eu vou ter cuidado, peraí, eu estou tendo cuidado agora comigo, peraí. Isso aí, eu estou ficando sobrecarregada com as consequências disso aí. Isso está acontecendo na minha vida. Eu preciso me consertar hoje. Eu não quero que o dia do Senhor venha sobre mim como um laço. Eu tenho que me corrigir hoje. Irmãos, eu entendo que a igreja de Deus precisa ouvir. Eu entendo. Eu entendo que isso aí está comendo a mente de muitos irmãos em Cristo espalhados pela face da terra. Irmão. Porque não estão sendo ensinados, não está se falando por causa de vergonha. E aí se deixa levar para essas coisas. Porque o mundo, irmão, a tentação está aí. Está aí no mundo. Toda hora. E as informações e as tentações também vêm juntos. Vem junto. Né? Aí aqui, Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então ele manda a gente vigiar e orar em todo tempo. Mas como assim orar em todo tempo? Vigiar e orar em todo tempo. Então a oração tem que estar ali, irmão. Um servo de Deus que quer vencer e não quer se entregar a essas coisas. Jesus não falou, irmão? Senhor, me livra de tropeçar, me livra de pecar, me livra de morrer. Eu não quero morrer. Me ajuda, com sinceridade. O Senhor ajudou, irmão? Ajudou. Por quê? Porque ele pediu mesmo, ele orou todo o tempo, irmão. Ele vigiou e orou. A gente precisa também, irmão, vigiar e orar, pedir ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não quero viver desse jeito mais. Eu não quero me entregar a essas coisas, Senhor, porque senão eu vou ficar sobrecarregado com as consequências dessas coisas. Porque essas coisas têm consequências graves, irmão. E a gente não pode se entregar a isso. A gente tem que vigiar e orar para a gente escapar dessas coisas que hão de vir por meio disso, de você não ficar sobrecarregado. Tem que orar para escapar desses dias angustiosos que hão de vir no mundo. Mas eu vou vigiar e orar para que eu não fique sobrecarregado e aquele dia não venha sobre mim como um laço. Se eu não oro, irmão, eu vou viver preocupada, eu vou viver na carnalidade, eu vou viver em ganância, em idolatria, eu vou ficar
né, sobrecarregada com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo. Eu vou viver. Isso aí, irmão, engloba tudo, essas 3 coisas aí. Né? A gente precisa se livrar disso, irmão. Né? Vigiar para isso não acontecer, para a gente se livrar para que o dia do Senhor não venha sobre nós como um laço. Né? Quem está vigiando vai ser pego desprevenido pelo Senhor? Não vai ser não, né? Essa pessoa vai ser vencedora, porque ela estava caminhando como deveria caminhar mesmo. Ó, é só até aqui mesmo, né, irmão? Então eu queria focar nisso aqui, nas consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. Só que eu vou focar mais nisso. A orgia, isso é impureza carnal, ó, a impureza da carne, né? A impureza sexual, mais especificamente falando. Impureza carnal é isso, irmão. São as impurezas sexuais, as coisas sexuais, que a gente precisa combater, irmão. Né? Porque tem aí, ó, vindo contra a gente, contra o povo de Deus, contra, né, todo mundo, essas coisas para tentar a mente. É porque ninguém fala, irmão, que está tudo aqui, ó, dentro. Quem tem coragem de falar isso? Quem tem coragem? Alguém tem coragem de falar? Eu faço isso, eu faço aquilo. Tem coragem? Porque uma coisa, o quê? É uma coisa o quê, irmão? Se você não tem coragem, é uma coisa vergonhosa. É vergonhoso. Então vamos ver um texto, irmão, que fala que quando a pessoa rejeita a natureza, rejeita o que foi posto por Deus, essa pessoa se entrega a essas paixões. Quando ela despreza o que vem de Deus, tanto aquilo que é do mundo, que olha a natureza e que não vê, né, não tem as coisas ali, aquilo que é de Deus, existe um Deus, que existe um Deus ali que, né, criou tudo aquilo, essa pessoa ela se corrompe, irmão, ela começa, Deus entrega a ela um pensamento reprovável, e ela começa a fazer coisas inconvenientes. E quando alguém não nasceu de Deus mesmo, rejeitou. Irmão, entre nós, pode ter alguém que não nasceu realmente de Deus? Pode ou não? Pode ou não? Ó, tem muita gente aí pelas igrejas aí, aqui não é diferente, que nunca nasceu de Deus. É um mero frequentador. Só frequenta. Ah, mas como é que eu sei isso? Nunca deixou o pecado. Nunca deixou o pecado. Nunca quis deixar o pecado. Não recebeu nem o Espírito. Não tomou atitude. Não, eu quero ser servo de Deus. Eu vou deixar a vida de pecado. Não tem compromisso, não teve compromisso. Não se batizou com esse compromisso. Talvez por não ter entendido. Talvez porque não tem crido mesmo. Não creu mesmo. Entendeu? Então, não, irmão, não precisa não. Não precisa não. Não. Ninguém vai entrar mais agora, né? Quem teve de entrar já entrou. O que eu tava falando? Não? Irmão. Então tem gente aqui que nunca creu no Evangelho ainda. Que não entendeu o perdão de Deus. Que nasceu nesse mundo, nasceu aqui da carne, que é carnal, é dominado pela carne. Mas Jesus, irmão, né, nos limpou na cruz, nos perdoou. Essa pessoa não entendeu ainda o perdão de Deus. Não entendeu que quando ela crê em Jesus, ela morre para o pecado e vive para Deus. Ela não entendeu, irmão. E dá para perceber que a pessoa não entendeu ainda. Não recebeu o Espírito Santo ainda. Então, essa pessoa pode estar querendo mesmo viver no pecado, não creu no Evangelho porque não quer deixar o pecado mesmo, ou ainda não entendeu, um dia vai entender. Ou já rejeitou, ou um dia vai entender. E tem os que já entenderam, os que já começaram uma boa, né, a caminhada, mas também que retrocederam,
outros que estão crescendo cada vez mais. Tem de tudo, irmão, dentro da igreja, de um modo geral, mas aqui também, né? A gente precisa parar com essa mania de falar de fora. Não, vamos falar aqui, a gente precisa ouvir aqui. É aqui que a gente tem que tem tudo também. Tem de tudo? Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que nasceu de novo, tem gente que não nasceu de novo, tem gente que quer deixar o pecado, tem gente que não quer deixar o pecado. Aqui. Né? Aí precisa ver, eu já nasci de novo mesmo? Ou eu estou rejeitando a palavra e quero viver no pecado? Né? Se a gente não consegue pregar, nunca consegui pregar para ninguém, nunca consegui pregar para ninguém. Não consigo pregar o Evangelho. Já recebeu o Espírito Santo? Essa pessoa recebeu o Espírito Santo? Não recebeu, não. Né? Se nunca conseguiu pregar nada para ninguém, não recebeu. Pode ser que alguns tenham dificuldade no início, mas que tenham recebido o Espírito sim. A gente também tem essas dificuldades. Mas se a pessoa nunca pregou e nem sentiu vontade de pregar e não se incomoda com nada, nunca pregou, não recebeu o Espírito Santo, irmão. Né? É preciso... Não, peraí, como que eu estou diante disso? Eu criei mesmo ou eu não criei? Né? Será que eu tenho o Espírito Santo? Eu não estou pregando. Será que eu rejeitei a palavra? Mas não precisa nem fazer essas perguntas, porque a pessoa sabe. A pessoa já sabe. Né? Ela já vai saber ali. Não adianta se enganar. Uma pessoa que quer o pecado, que corre para o pecado, que não quer abrir mão do pecado, irmão, ela não nasceu de Deus. Que nunca teve compromisso. Eu estou falando daquele que nunca teve compromisso. Ele não nasceu de Deus. Agora, tem os que também já assumiram o compromisso, mas estão retrocedendo. Estão deixando o mundo entrar. Aí também vai ficar sem falar a palavra também. Não dá fruto, irmão. Não adianta. Não tem como dar fruto. Quando a pessoa retrocede, ela para de dar fruto. Não sai da boca, nada da boca da pessoa, de Deus. Só sai imundo mesmo. Não edifica nenhum irmão, não prega para ninguém nascer de novo, não sai nada de Deus. Por quê? Está bem com Deus? Está em comunhão com Deus? Não. Uma coisa que a gente tem que, peraí, eu vou ver se eu estou andando na luz ou não. Como que eu estou andando na luz? Como eu sei que eu estou andando na luz ou não? A palavra de Deus diz que quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se eu não estou tendo comunhão com meus irmãos, se eu não sinto nenhum prazer de estar entre meus irmãos, nem de ouvir a palavra de Deus, nem de ouvir o que o meu irmão tem para falar, eu estou andando na luz? Não estou andando na luz, irmão. Isso é uma coisa que a pessoa deve reconhecer. Não, eu não tenho prazer nenhum. Nem gosto de estar com os irmãos. Não gosto. Quando o irmão fala, sempre lá a mesma coisa. Não tem prazer nenhum de estar entre os irmãos. Então essa pessoa, irmão, não está andando na luz. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia diz que quando a gente está andando na luz, a gente tem comunhão uns com os outros. A gente tem comunhão, a gente gosta de ouvir o irmão, a gente conversa, a gente fala, pode falar tudo também, irmão, mas a gente gosta de ouvir a palavra que o irmão está falando, gosta de ouvir. É lógico que a gente não gosta de ouvir tudo, irmão. Tem coisas na nossa fraqueza que a gente ouve e a gente vai dizer, não, isso aí não. Mas depois lá na frente, que a gente tiver o coração aberto, a gente vai se converter. Mas, irmão, quando a gente não está tendo prazer nenhum de estar entre os irmãos, é porque a gente está andando nas trevas. Não está andando na luz, está andando nas trevas. Pode se converter? Pode, não deve. Deve se converter, deve se arrepender, deve ver, não, peraí, eu não quero não. Eu quero, como a gente falou no sábado passado, eu quero realmente estar no meu posicionamento como filho de Deus aqui, andar como filho de Deus, como o irmão orou, andar em santidade, me purificando de toda a impureza da carne, do espírito. Eu quero ouvir os irmãos para eu poder crescer. Eu quero ouvir os irmãos para poder me arrepender. Não é não vindo aqui que você vai se arrepender, irmão. Se você ficar em casa, você vai ouvir no máximo o quê? Gente falando besteira,
Você vai ligar a televisão, a internet, você vai ouvir também muita gente falando besteira, que a gente também tem que ter cuidado com o que a gente ouve na internet. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus. Se vai ouvir um vídeo na internet, não ouve aquele que te atormenta, não. Ouve aquele que traz paz, que vem realmente da parte de Deus. Vídeos de homens e mulheres sérias falando da parte de Deus. Não lixo. Lixo, irmão, é no lixo. Não é na mente da gente. Aí, irmãos, vamos ler Romanos 1. Amém? Romanos 1, 18. Ó, a ira... Amém? Ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, ó, perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, detém a verdade. Não quero a verdade, porque quero a injustiça. Eu prefiro viver no pecado. Eu prefiro os prazeres passageiros. Então eu detenho a verdade. Não deixo a verdade penetrar em mim. Porque eu não quero a verdade, eu quero a injustiça. Né? Aí ele fala assim, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio da criação, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. O que é isso aí, mano? Rejeitaram a palavra, rejeitaram o evangelho, rejeitaram Deus. Né? Que os próprios atributos de Deus são vistos pela natureza, que existe um Deus. E que Ele é que diz o que é certo e o que é errado, Ele é que diz como a gente deve viver. Mas a pessoa não quer ouvir isso, ela quer dar glória ao homem, ela quer concordar com a palavra que o homem diz. Né? Os homens estão dizendo que hoje é certo ensinar que você pode escolher a sua sexualidade. Eu prefiro isso. Por quê? É de acordo com a minha concupiscência. Então, irmão, eu estou detendo a palavra porque eu quero viver na injustiça, nos prazeres do mundo. Eu quero justificar as minhas vontades, o meu pecado. É isso que está acontecendo, irmão. Muitos estão justificando o próprio pecado porque dizem assim, não, a gente tem que ter liberdade. Hoje está tudo contrário, irmão, o que Deus ensinou, o que Deus quer pra gente, né? Ó, aí ele fala assim, ó. Pelas concupiscências, ó, do seu próprio coração, tá vendo? É pela cobiça. Eu tenho uma cobiça, então eu rejeito aquilo que é contrário à minha cobiça. Para desonrarem o seu corpo entre si. Então a pessoa, irmão, que é... Espera um pouquinho, que eu mesmo esqueci de... Quando a pessoa se entrega a essas vontades, irmão, ela está desonrando o próprio corpo. Quem peca na impureza sexual, ela desonra, ela está pecando contra o próprio corpo dela. Peca contra o próprio corpo. Aí ele fala assim, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro,
contrário à natureza. As mulheres mudaram o seu modo, deixaram o contato natural, né, o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que é contrário à natureza, irmão? Deus criou o homem, a mulher, o homem e a mulher. A mulher para ser auxiliadora idônea do homem. A mulher foi tirada do homem e os dois formam uma só carne. Quando a mulher deixa o contato natural, o modo natural, contrário à natureza, então ela está fazendo o quê, irmão? Mulher com mulher. É isso que Deus criou? Isso é contrário à natureza. Mas quando a pessoa rejeita o que vem de Deus, irmão, é isso que vai. Adão rejeitou, o mundo ficou sujeito a isso aí. E quando a pessoa ouve a palavra de Deus e rejeita, é porque ela quer viver nisso. O pensamento, a disposição mental dela é reprovável diante de Deus. Mas ela tem uma disposição mental, ela tem ali as convicções dela. Ela tem as convicções, não porque a gente tem que ter liberdade, né? Tem os argumentos dele lá. Mas isso é tudo reprovável diante de Deus, irmãos. Que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Esse é a natureza, de acordo com a natureza. Isso é de acordo com a natureza. Tem também impureza entre homem e mulher? Tem? Tem ou não? Tem. Se quiser colocar mais uma pessoa no meio, vai ter impureza? Vai, não. Vai ter impureza. Se estiver adulterando, é impureza? Sim, é impureza. Então tem imoralidade também no meio do casal. Sexo fora do casamento, que quando não assumiu ainda por mulher. A pessoa não assumiu a outra por mulher ainda, mas está sexo fora do casamento. É impureza? É impureza ou não é? É impureza. Não tomou por mulher, não assumiu, mas o sexo, então, é impureza. É fornicação que se fala. Né? Então tem impureza também entre homem e mulher. E tem impureza mulher com mulher. Impureza homem com homem, ó. Semelhantemente, ó. Semelhantemente. É igual das mulheres, dos homens? Fizeram? Fizeram igual das mulheres, ó. Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo, é o que diante de Deus? Torpeza. Torpeza. Homens com homens. E recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmão, impureza, torpeza. Tem algumas pessoas que falam que é coisa horrível. Abominação. É abominação. Homem com homem, mulher com mulher, é abominação. Não tem nada a ver com o que Deus criou. É contrário à natureza de Deus. Então, se eu me entrego a essas paixões, irmãos, eu estou detendo a palavra de Deus. Eu estou me entregando, é que eu estou amando isso. Ah, mas eu sou homossexual, né? Eu tenho essa fraqueza ainda, eu estou chegando agora. Eu estou lutando contra isso. Eu não quero mais viver isso. Não quero mais isso. Eu quero deixar isso aí. Eu entendi o perdão de Deus. Eu vivia nessas práticas. Tem uma irmã que eu vou chamar ela aqui um dia. Ela está ouvindo há pouco tempo e ela conta isso tudo que aconteceu com ela. Ela tem esse testemunho assim de que o Senhor libertou ela dessas coisas. Eu vou chamar ela para falar. Eu até queria fazer isso hoje, mas acabei não fazendo, né? Para ela vir aqui falar com os irmãos, né? Há muito tempo que eu estou pensando nisso, mas estou pensando até em chamar uma pessoa que foi até ex-travesti. Eu não sei, irmão, que eu só sei que a igreja de Deus precisa ouvir. Eu só sei que a igreja de Deus precisa ouvir. Amém. Não sei, mas tem me incomodado há muito tempo isso, e a igreja precisa ouvir. De imoralidade sexual, precisa ouvir. De impureza carnal, precisa ouvir. Não sei. Né? A gente não sabe, mas o Senhor quer que a gente trate todos os assuntos. Não vou pular isso, porque é vergonhoso. Não, isso aí eu vou pular, não vou falar nunca, porque eu tenho vergonha de falar.
Não pode ter vergonha, tem que ser falado. Homossexualidade, lesbianismo, mulher com mulher, homem com homem, fornicação. Né? Hoje é isso, irmão, não é normal no mundo, fornicação. O namorado fica... No mundo é, irmão. Né? E na igreja de Deus também está sendo, irmão. Né? Aí por aí, eu não sei se é aqui, espero que não, mas pode até estar sendo também, irmão. A pessoa considerando na mente dela que é normal. Que ela conhece uma mulher, o homem conhece uma mulher ou um namorado faz uma relação sexual com a namorada. Pode até estar sendo, irmão, normal. Mas não é. Não é. É impureza. É impureza. Isso é impureza. Não pode ser considerado normal no nosso meio. Né? Então é para isso que eu estou aqui pregando hoje, irmão. Para dizer, não é normal. Não é bom. Né? Tem muitas coisas sobre esse assunto, irmão. Eu vou focar mais só nisso hoje, tá? Ó. Aí ele fala assim, ó. No 28, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. É isso aí, ó, disposição mental reprovável. Achando que é normal, se entregando a esses prazeres, ó, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. A gente acabou de ler lá em Timóteo, né? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tem gente, irmão, que faz e aprova o outro fazendo. Né? A gente não pode, irmão, fazer e aprovar o outro fazendo. Se a gente está vendo um irmão que está correndo para o pecado, a gente tem que ir lá, né, ajudar ele para que ele se converta. E se ele não quiser se converter, irmão, o que tem que acontecer com ele? Tem que ser estabelecido a palavra. Se ele não quer deixar o pecado de jeito nenhum, ele não pode mais ter comunhão. Não mandou fugir? Foge desse. Porque senão, se ele continuar aqui, ele vai contaminar os outros. Daqui a pouco todos os outros vão achar, é normal, é bom. O irmão faz, ninguém faz nada, ele está aqui no nosso meio. Aí o outro está vendo, ó, também vou fazer, é bom aquilo ali, é gostoso. Tá entendendo, irmão? Então, ó, fornicação, que é sexo fora do casamento, mais de um casal, além do casal, adultério, tudo isso é impureza. Homossexualismo, lesbianismo, tudo isso é impureza sexual, impureza da carne. Isso aí é pecado contra o próprio corpo. Você está se destruindo, caminhando para a morte. Vai perder. Está pecando contra o seu próprio corpo. Ó, vamos ver isso aí. Na 1 Coríntios 6. Irmão, foge do pecado. Foge do pecado, não queira correr para ele, não. Às vezes a pessoa, ela quer armar uma coisinha para pecar. Né? Ela quer armar ali uma situação para ela poder pecar. Em vez de fugir daquela situação, ela quer armar uma situação para pecar. Ela tem uma fraqueza, ela convida o outro. Aí ela vai o quê? Fugir da fraqueza? Quando ela convida aquela fraqueza, aquela coisa, objeto de fraqueza dela? Não, ela não está fugindo não, ela está correndo, né? Já sabe que é sentença de morte, mas está correndo para o abismo. Quer morrer mesmo, quer dar um salto no abismo. Quando a pessoa procura o pecado, é isso, irmão. Ela tem uma fraqueza, mas aí ela está correndo ali para poder armar uma situação para acontecer a fraqueza. Aconteceu a consumação da fraqueza. Em vez de ficar longe, correr, ela está buscando aquilo.
Irmão, a gente deve lutar contra o pecado e não correr para o pecado. Lutar contra, pedir para não pecar, pedir ajuda de Deus e não correr em direção àquilo. Não ficar dando ouvido, isso aí não tem nada a ver mesmo não, né? Pessoas às vezes até gostam de ouvir aquilo. Irmão, se a gente não tem impureza sexual, mas a gente tem uma pessoa que tem, que a gente precisa ajudar. Não fica achando que não serve para você essa pregação, não. É para todos nós. Amém. Todos nós temos filhos, irmãos, parentes que estão na palavra, né? Os irmãos em Cristo. A gente precisa ajudar o irmão em Cristo. Às vezes você não tem, mas você está vendo o irmão que tem. Você precisa ajudar, porque você que está vendo aquilo. Como eu disse no início, às vezes a gente vê, mas a gente quer que o outro fale. Mas não é você que viu. Quem viu é que tem que falar, irmão. Não é? A Bíblia não diz? Se você viu seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Parou até por ali. Mas quem que vai? Quem viu? Se o seu irmão pecou, eu vi o meu irmão pecar contra mim. Então quem tem que ir sou eu. Não tem que enviar outra pessoa. A gente tem a mania assim de enviar ou então parar por ali. O irmão não aceitou, parou por ali. Não foi adiante, não falou assim, não, irmão, vamos, eu vou chamar mais um irmão aqui para você se arrepender, irmão. Para por ali. Falou até com o irmão, às vezes o irmão não aceitou, parou. Então tá bom. Não quer se indispor com o irmão, não quer corrigir o irmão, está deixando o irmão cada dia endurecer o coração. Cada dia. E quanto mais ele anda naquilo, ele vai se afundando. Quando for ver, irmão, já está lá, ó. Não tem mais como tirar. Já se afundou. E você viu o começo dele se afundar, mas você não ajudou. Aí ele está lá, ó, no lamaçal, não tem mais como tirar. Né? Na areia movediça. Chegou a hora que não dá nem para tirar a pessoa, mas na areia movediça. Eu não sei nem como é isso, eu nunca vi. Mas nos filmes tem, né? E eu acho que já tem lugares ali que tem. Que, irmão, não dá nem para tirar mais. Mas a gente tem que ver, irmão, por isso que a gente tem que vigiar, por isso que tem que ser tempo e fora de tempo. Corrige, insista, fala com o irmão. Está sendo falado isso para isso, irmão. Porque eu tenho certeza, irmão, que alguém sabe. E que não fala nada. E que aprova. Daqui a pouco está fazendo também. Entendeu? Aí tá, vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 6. A partir do 12. Ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por que o nosso corpo é para o Senhor? Quem sabe? É tempo do Espírito Santo. É tempo do Espírito Santo e é o quê? Hã? Não entendi. É instrumento de justiça. Mas por que é instrumento de justiça? Porque é membro do corpo de Cristo. Nosso corpo é membro do corpo de Cristo. Se o irmão estiver pecando, ele está pecando contra a gente. Isso aí, irmã. Né? O nosso corpo não pertence a nós, pertence ao Senhor, porque é um membro do corpo dele. Não é seu corpo, né? Onde você que manda. O seu corpo é um membro do corpo de Cristo, onde Cristo deve guiar para a salvação. É por isso, irmão. Está escrito aqui que nós não somos feitos mais para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ó, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Não sabeis que os vossos corpos, são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Né? Porque se a gente anda desse jeito, se entregando ao pecado, a gente não está fazendo um membro de Cristo como membro de meretriz, irmão? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, foge, não corre para ela, foge dela. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o quê? Contra o próprio corpo. E é pecar contra o próprio corpo? Sim, mas é o quê? Contra o próprio corpo o quê? Aquele, né, que viu seu irmão pecar contra ti, como o irmão falou. Peca contra o próprio corpo, mas qual é o meu próprio corpo também? Se eu estou andando também assim, eu também estou pecando, porque eu vou colocar aquilo ali no meio dos irmãos. Eu peco contra o meu corpo, mas, está falando, peca contra o seu próprio corpo. Mas o nosso corpo também é membro de Cristo. E se a gente deixar esse pecado, o que vai acontecer? Né? Não está escrito lá, se meu irmão pecar contra mim? Contra o corpo de Cristo. É escândalo, irmão. É escândalo. Fala aonde aqui? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A gente não é de nós mesmos, irmão. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente tem que glorificar a Deus no nosso corpo, irmão. Em Romanos está dizendo isso. Romanos 6. A partir do 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de justiça, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Tá vendo, irmão? Como o irmão Oswaldo falou, nosso corpo tem que ser instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então aquele que nasceu de Deus, irmão, deve deixar a vida de pecado e entender que agora eu não posso mais servir a impureza, não posso mais viver na impureza, eu tenho que deixar a minha vida de impureza e me purificar agora, até a volta de Cristo. Eu não posso me entregar a essas paixões que o mundo está entregando, irmão. Porque Sodoma e Gomorra foi destruído por causa disso, da perversidade deles. Eles queriam os anjos, irmão. Os homens daquela cidade queriam os anjos. Abusar dos anjos. Jó ofereceu às filhas dele, toma, são virgens, pode pegar, faz o que quiser com ela. Ele falou, não, a gente quer aqueles homens lá. Estava aí, na sua casa. Perversidade, né? Chegou até Deus. A medida de iniquidade dele chegou até Deus. Estava num nível de perversidade igual tá como? Quando? Hoje. Hoje não está normal, não? Você sai aí, é normal. Você vê até, dependendo do lugar que você vai, irmão, você vê homem beijando homem no meio da rua, mulher beijando mulher, eu já vi. Aqui, naquela praça ali. Eu já vi. Não está longe da gente não, está perto. Aí, os jovens, vendo isso, vai achar o quê? É normal. A gente pode ficar com menino, com menina? É normal. O namorado namora e tem sexo. É normal.
né? Você vê ali o relacionamento entre mais de uma pessoa. É normal. Tudo se torna normal quando você não sabe o que está escrito na Bíblia. Quando você não sabe como Deus reprova essas coisas. Que isso leva para a morte. Mesmo assim, alguns vão escolher isso. E não estou falando de fora, não. Estou falando aqui dentro. Mesmo assim, sabendo, não, eu vou morrer, mas eu quero isso. Eu quero isso. Quero desfrutar desse prazer. Que é momentâneo, irmão. Que vai levar à morte. Mesmo assim, irmão. Mas a gente está falando aqui para que aquele que quer despertar, desperte. E não ande desse modo. Que isso não foi feito. Quem nasceu de Deus, quem já nasceu de Deus não pode mais viver pecando. A gente viu isso. Não pode mais viver pecando. Tem que oferecer os membros como instrumento de justiça. Não pode mais viver. Quem rejeita, irmão, vai viver desse jeito mesmo. Na impureza. Vai continuar vivendo desse jeito. Ó, em Efésios, vamos lá em Efésios 4. Está falando isso. Efésios 4. Ó, 4 a partir do 17. Tudo começa, irmão, em você, com a sua concupiscência, né? É a sua concupiscência aqui dentro, sua vontade, você quer satisfazer ela, então você rejeita a palavra de Deus e você fica com o que você acha que é bom para você, né? Acha que é certo. Ó, ele fala assim, ó, isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Ó, a gente pode andar como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não, eu acho que isso não tem nada a ver, eu concordo com o que estão dizendo aí. Eu posso escolher. Ah, não tem nada a ver sexo antes do casamento. Ah, não tem nada a ver. Às vezes a gente quer, né? A gente foi lá, a pessoa tentou fazer o quê? Eu vou lá. O problema não é você às vezes fazer, mas é você achar normal e querer continuar naquilo. Porque quando a gente faz e realmente a gente se arrepende, tem malícia, e o Senhor perdoa, irmão. Perdão, dê perdão. Mas você achar aquilo normal e querer continuar naquilo é que é o problema. É o seu coração obstinado, a dureza do coração. Ó, ele fala assim, ó, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Por quê? Pela dureza do seu coração. Os gentios, eles estão com o coração endurecido, irmão. Mas a gente não tem mais o nosso coração endurecido. Pode ficar, se eu rejeitar a palavra. Os quais, tendo se tornado insensíveis, ó, os gentios, irmão, se tornarem insensíveis, né? Ah, como assim? Desde Adão, irmão, os gentios são insensíveis. Ó, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é, como a gente falou, ó, se é que de fato tens ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus. Se é que alguém nasceu de novo, né? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ó, essas cobiças são enganosas. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A gente quer ser revestido do Senhor Jesus. Tem muitas coisas falando sobre impureza, mas eu não vou falar todas elas aqui. Mas eu quis focar principalmente, irmão, nisso que está sendo feito aí no mundo, que para o mundo é normal. Mas para a gente não pode ser, irmão. Isso é abominação diante do Senhor. A Bíblia diz que nem sodomitas, nem efeminados, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Vamos ler isso. Peraí, é que eu não sei onde... em Timóteo, né? Em Gálatas. Mas eu quero esse que está falando de 1 Coríntios 6, a gente estava lendo, né? Ó, ele fala assim, ó, no 9, 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9.
Mas esse assunto, irmão, não vou parar por aí não. Assim, hoje eu vou. Mas eu creio que o Senhor tem mais coisas para falar. Tá bom? Ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Nem impuros. Está enquadrando vários aqui. Impureza da carne e do espírito, né? Nem idólatras. Nem o quê? Adúlteros. Nem efeminados. O que é efeminado, irmão? Nem sodomita. Sodomita está falando de perversidade, de homossexualismo. E efeminado? Efeminado é um homem que quer ser mulher. Que quer ter trejeitos como mulher, se vestir como mulher. Quer falar como mulher. Né? Efeminado. Efeminado vai entrar na herdar o reino de Deus? Não. Nem sodomita, homossexual, perverso, né? Como é? Devasso, né? É devassidão isso. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais, ó, fostes alguns de vós, mas vos lavastes. Ó, se a gente foi, irmão, um dia, que a gente foi algumas dessas coisas aqui, mas a gente se lavou. Ó, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmão, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, irmão. Se eu fiz algum dia isso ou aquilo, irmão, não tem mais condenação, eu estou em Cristo. Eu já fui santificado, já fui lavada, mas eu tenho que continuar na santificação, na lavagem, na purificação, na limpeza. Eu não estou condenando aqui ninguém que peca, irmão, que todos nós pecamos. Mas o que é condenado é aquele que está correndo para o pecado e que não evita o pecado, que não foge do pecado, que não luta contra o pecado, mas que quer o pecado, que quer viver pecando. É esse que é condenado, irmão. Não sou eu, nem ninguém condena. A pessoa, ela está se condenando. Porque ela está vivendo para condenação. A gente está aqui para condenar ninguém, irmão. Essa pregação não é recado para ninguém, né? É para a gente se consertar e ficar sadio na fé. E querer a vida eterna. Né? Porque isso que o Senhor quer que a gente nasceu de novo para isso. A gente não nasceu para impureza, irmão. A gente nasceu para ser limpo, para ser santo. A gente foi santificado e a gente tem que se santificar a cada dia. Isso, concordando com a palavra, sempre retendo a palavra. Não detendo ela, retendo. Não detendo. Quando eu ouço uma coisa e eu detenho, é porque eu preferi a injustiça. Eu não posso deter a palavra, eu tenho que reter. Eu tenho que reter ela. Para poder eu me santificar, eu me purificar a cada dia. Amém, irmão? Em nome de Jesus, né? Vamos prestar atenção, irmão, nessas coisas, né? E vamos corrigir. Vamos ler esse, né? É o último. Timóteo. Eu acho que é a segunda, né? 2 Timóteo 3. Não. Aquele que está lá no... 4? Tá. Isso mesmo. 4:1. Ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, ó, é para quem isso aqui? Para os irmãos ou palavra para fora? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, paciência, irmão. Né? Sendo paciente com nossos irmãos. Ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a verdade. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Vai procurar alguém que fale o que ele quer ouvir. Tem gente que fala o que a pessoa quer ouvir? Tem até pastor homossexual que fala que o homossexualismo é bom. Tem coisa aí, irmão, que a gente nem sabe, que é de arrepiar o cabelo. Que a gente nem sabe, que a gente nunca ouviu falar, mas tem, existe. Sabe por quê? Porque tem um falando segundo a própria cobiça das pessoas. E a pessoa que quer sentir coceira no ouvido, isso aí é bom, isso aí tem, viu? A Bíblia concorda com isso.
Tem, irmão, para toda nossa cobiça tem alguém querendo falar, tem alguém falando de acordo com aquilo. Tem alguém falando para você buscar as mesmas coisas do mundo e querer ficar rico aqui no mundo. Viver em ganância, tem muito, ó, tem sim. Tem gente falando de tudo e qualquer cobiça aí, irmão. Se você quiser sentir coceira no ouvido, irmão, você vai lá, né, vai ouvir coisas aí que vão ser de acordo com a sua cobiça. Mas aqui a gente não pode falar isso, irmão. Não temos que falar de acordo com a cobiça de ninguém. Nem com a minha, nem de ninguém. Tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Então tem que insistir, irmão. Não vê o seu irmão pecando e deixa, não. Insiste com ele, ó, corrige, repreende, porque vai haver um tempo que ele não vai nem querer ouvir mais. Ó, pelo contrário, sensação de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso aí é tudo fábula, irmãos. Tudo que não é mentira é o quê? Fábula. Fábula é uma historinha mentirosa. Ó, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. Aí Paulo falando para Timóteo, né? Mas ele fala isso, irmão, que a gente tem que exortar, né? É claro que a maior responsabilidade, né, é dos irmãos que estão vindo aqui na frente também, tendo palavra de Deus, mas é de vocês também, irmãos, aí, ó, que estão vendo do lado da pessoa, a pessoa tá pecando, tá caindo e você não tá acudindo ela. Tá deixando ela escorregar, tá deixando ela cair, não tá levantando ela. Amém, irmãos? Vamos ouvir os louvores, em nome de Jesus. Ei, irmão, vem isso aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, é isso mesmo. O Senhor nos escolheu para ser vencedores, não para perder, não, irmão. Vencedor o quê? Filhos de Deus, eternidade, irmão. Mas começa aqui, irmãos. Vamos pedir socorro ao Senhor. Sabe por que Ele escolheu para ser vencedor? Porque aquele que começou a boa obra em nós é poderoso e fiel para completá-la, irmão. Ele escolheu a gente e a gente fica nele, a gente vai completar, irmão. Ele vai completar a boa obra. Ele começou e ele vai completar, irmão. É Ele quem faz tudo, a obra é dele, irmão. Basta a gente permanecer. Então vamos pedir socorro, irmão. Tá sofrendo algumas dessas coisas aí, irmão. De homossexualidade, de tentações dessas áreas, de orgia, de perversidade, de pornografia. Tudo isso, irmão, peça ajuda ao Senhor. Pede socorro, irmão. Porque Ele quer ajudar a gente. Ele quer ajudar a gente a não viver assim mais. Ele quer ajudar a gente a não viver pecando, irmão. Ele é poderoso, irmão, para completar a boa obra. Permaneça nele em nome de Jesus. Amém? Tem algum irmão que queira falar alguma coisa, irmão? Tem mais algum? Mais alguém? 3 irmãos, tá? Vem a irmã Néia, Beth e Ana. Agora, Senhor, irmão. Irmão, uma coisa que a irmã aqui, sabe, quando ela começou, chamou muito a atenção, foi essa palavra, compromisso. É uma palavra que nós temos que ter compromisso, sim. Compromisso com a palavra de Deus. Porque se a gente não tiver compromisso, como que nós vamos vencer? Então nós temos que ter compromisso. Hoje eu não podia nem deixar de falar não, porque segunda-feira eu cheguei em casa quando eu falei aqui e pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra para me falar hoje, né? Eu até estava comentando com a irmã, será que eu não vou ter oportunidade hoje? Eu quero falar aqui para os irmãos a importância do ensino, né? Porque é fundamental o ensino, né? Estou falando para aqueles irmãos que não tenham compromisso, né, com os ensinos. Porque nós hoje temos a irmã Kênia para nos ensinar. Mas também tem mais irmãos aí que também podem ensinar também, né? É só também ter o compromisso. Mas eles também são usados conforme a irmã Kênia é usada. Falar e ensinar pelo Espírito Santo de Deus. Então, né? Em 2 João, eu queria deixar aqui, irmão, na outra versão,
na Bíblia Nova, né? Viva, né? Isso. Em segunda, tá aí, abre 2 João 1:9. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais aos ensinos de Cristo, terão Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho, né? Então nós temos leal, é como nós tivéssemos assim, um compromisso mesmo, né? Se nós estiver ali no ensino ali direitinho, como que nós vamos perder Deus de vista? A gente sempre vai estar ali, né? Fazendo a vontade de Deus, indo em todos os ensinos, tá bom? E também fala, né, irmão, que nós devemos aprender, ter compromisso, como a irmã Tempo falou aqui, né? Compromisso mesmo. A Tito aqui 3:8. Tito 3:8. Esse ensino que eu lhe compartilhei é verdadeiro. Insista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo, pois isso é bom e é útil para todos. É o ensino, você vê, aqui diz aqui como é a importância do ensino. Ele é bom e é útil para todos. Quer dizer, vai dar o quê? Vai dar sabedoria, entendimento, né? Porque se nós não viermos no ensino, como que também a gente vai aprender? Como que a gente vai entender? Então nós temos que vir ensino, né? Porque, como eu falei, é fundamental, muito bom. Bom? Provérbio 4:2. Ó, isso aqui, ó, você falou, o meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desvie dele. É como está falando ainda aqui, o meu ensino é Jesus, a gente está falando, né? O ensino dele é o que é bom e verdadeiro. Se eu estiver falando errado, que os irmãos me corrigem. É bom e é verdadeiro, né? Por quê? Porque ele fala, ele ensina tudo que vem lá do Pai, né? E é guiado por Deus. Como hoje nós podemos também ser guiados por Deus também, né? Ensinar. Nós que ensinar assim, nós temos que buscar, né? Que se nós buscarmos, nós também vamos ter também assim, esse dom de ensinar também, né? Porque aqueles que buscam, né? Acham, né? Aquele que pede, né? Se louvou também, né? Pedir de rei, buscar de rei. Vai ter o dom também, o dom do Espírito. Romanos 12:7. Romanos 12:7. Ó, se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Aí, irmão, glória a Deus, viu? Se alguém tem o dom de ensinar, ensine, né? Porque todos nós temos o dom, né? Só nós buscarmos, né? Mas tem que buscar mesmo. 2 Timóteo 3:16. 3:16. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, né? Então ensinamos, se estiver no Espírito, né? De 1 Coríntios 2:14. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados,
pelo Espírito de Deus. Parecem loucura, porque só aqueles que o Espírito Santo em si mesmo é quem podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Então, irmão, só aqueles que a pessoa está lá no Espírito, né? Se a gente está guiado ali no Espírito, né? Vamos entender o ensino, nós vamos entender o que está passando aqui para nós, entendeu? Só estamos guiados no Espírito, né? João, 1 Coríntios 3:7, 2 Coríntios 3:7, 13:7. Aqui, ó, Paulo aqui está falando, ó, a minha oração é que vocês vivam descendentemente, não porque isso será motivo de orgulho, mas nós provando que nosso ensino está certo, não porque nós desejamos que vocês procedem corretamente, ainda que nós mesmos sejamos desprezados, né? É como que tá, Paulo que ele tá, o ensino também está vendo de Deus, é pelo Espírito, né? Aqueles que falam que o ensino dele não está correto, mas se ele está falando no Espírito, como é que o ensino não vai poder estar correto? Se ele está ali falando no Espírito. O Espírito Santo que está mandando ele ensinar. Né? É como hoje. Se nós estivermos no Espírito, nós vamos dar um ensinamento de Deus. A gente vai estar no Espírito dando tudo aquilo que Deus manda, falando o que Deus manda. Né? Porque aqui, quando nós ouvimos ali um ensinamento, nós não estamos ouvindo de nós mesmos. Nós estamos ouvindo de Deus, né? Então, por isso que ninguém pode rejeitar o ensinamento, que tudo que vem da boca das irmãs é de Deus. Ela está ensinando que vem de Deus, né? Ela não está falando dela mesma. Ela está falando que Deus manda passar para os irmãos, né? E é muito importante os ensinamentos. João 7, 14 e 18. Eu vou começar do 14 aqui até o 18. Então, quando a festa já estava... Aqui está falando de Jesus, tá, irmão? Quando a festa já estava na metade, Jesus subiu no templo e começou a ensinar abertamente. Aqui está falando aqui que Jesus, ele ensinava, né? Eu estou lendo isso aqui, que eu quero falar assim com o irmão. Como nós temos que ser imitadores de Jesus, então nós temos que fazer o que ele estava fazendo. Ele não ensinava aqui no tempo, e nós temos que ensinar, passar o ensino para os irmãos. Né? Vamos imitar Jesus, ensinar os irmãos. Né? Mateus 11:30. Amém, ó. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Se meu ensino é leve, não tem nada de difícil, não tem nada de pesado, irmãos. Desculpinho, não vou ao ensino por causa disso e por causa daquilo. Mas aqui tem os dias, né, dos ensinos, né? A irmã fez o quê? Colocou vários dias para aquele ensino, para aqueles que têm a oportunidade de um ensino, né? Então, ela já poderia, os irmãos poderiam o quê? Ver que ela já arrumou um jeitinho para que todos os irmãos venham ao ensino e aprender, né? Se ela botou uma porção de dia para ensinar, cada um dos irmãos deva ter aquele dia, né, que possa vir o ensino, né? Não ficar dando desculpa disso e assado, né? E é leve, né? Não é pesado, não. Porque Deus não dá nada para gente que não possa suportar, né? Ele não vai dar nada que seja pesado, né? Que seja suave e leve. Aqui ela fala, mas se a irmã ensina, é dom de Deus. Como também tem irmão também que pode ter também esse mesmo ensino, né? O dom de Deus. Aí, para finalizar, aí vamos aqui em Lucas também. Não, acho que eu já até li. Deixa eu ver se eu já li.
Lucas 21, 37. Não sei se já li, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui também está falando também que todos os dias Jesus ia ao pátio do templo para ensinar. E à tarde ele voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Todos os dias, então. Então, para finalizar isso aí. Tá bom? Só isso que tem para falar para os irmãos. Que não deixe de ver o ensino não, irmãos. Porque o ensino é muito importante mesmo, tá? Que Deus hoje, Ele deu toda a oportunidade para cada um de nós vencermos. Se nós não vencer, é porque nós mesmos não quisermos, né? Nós temos que aproveitar o que Deus faz, que Deus deu pra gente, né? Porque ninguém sabe o dia que Deus falta, não. Ele pode chegar até em meia hora, até em 15 minutos, até agora aqui, Deus pode chegar aqui, né? Então nós temos que estar o quê? Preparados. Nos ensinam também, né? Que é através dos ensinos que nós vamos crescer, tá? Amém. Pode ser, irmão. É no livro de Jó, quero falar. Sim, a gente está lendo o livro de Jó e assim, tem vários pontos aqui que eu achei muito interessantes, que eu preciso falar para os irmãos, tá? Mas assim, são pouquinhos, o livro de Jó tem 42 capítulos, né? Eu vou assim falar, assim, resumir um pouco desde o começo. Porque Jó, né, ele tinha tudo, ele era muito rico, né, tinha muitos filhos, muitos animais, gatos, né, propriedades. Só que de um dia para o outro ele perdeu tudo, né, perdeu tudo. E depois o Senhor botou uma doença muito grave nele, né, feridas pelo corpo todo. Então, chegaram 3 amigos de Jó, né, tentando, Jó começa a falar, né, os 4 ficaram ali quietos durante muitos dias, depois Jó começa a falar, só que ele começa a falar pedindo para morrer, desejando, né, morrer, nunca ter, assim, ó, lê em casa, irmãos, é muito importante isso aí, entendeu? Muito importante. Ele começa a falar lá que ele queria morrer, que ele estava sofrendo. E os amigos dele, um de cada vez, começa a falar com o Jó, querendo, né, apontando ele, dizendo que ele estava errado, só que não tinham palavras para convencer a Jó porque ele estava errado. Entendeu? Um falou, depois Jó retrucou, que não foi convencido, o outro também falou, Jó também não se convenceu, nem o outro. Depois acabou, né? Eles não tinham mais o que falar para Jó. Aí esse Eliú, que não era entre os 3 lá, ele começa a falar, e eu quero começar nisso, no 32, que é onde esse Eliú começa a falar. Jó 32, partido 1. Mas, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos, né? Jó achava que ele era injusto por estar sofrendo aquela doença ali, era terrível, irmão, a doença que Jó estava no corpo, entendeu? Ele se coçava, era horrível aquilo, entendeu? E ele estava achando que ele não merecia aquilo, entendeu? Aí, no 2. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. É isso aí que eu achei assim. Eliú, porém, esperava para falar, não, é só até aí. Essas 2 coisas aí, muito importantes. Jó estava falando que ele era injusto. Se ia estar acontecendo alguma coisa com a gente, ele queria vencer.
Ele fazia tudo que Deus mandava, só que ele não tinha tanto entendimento ainda. Na hora do sofrimento, assim, quando a gente quer vencer, o Senhor sabe o que a gente está precisando, sabe? O que a gente precisa, o que é que Ele precisa fazer em nós para a gente vencer. Se a gente precisa passar por um sofrimento grande, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor e confiar nele, irmão. A gente não pode ficar reclamando, desejando morrer, porque se a gente faz que se a gente fala, é injusto isso que eu estou passando, a gente está falando que Deus é injusto. Ele está fazendo injustiça pra gente. Não é, irmão? Ele conhece a gente. Até a gente nem sabe qual o erro nosso, mas Deus já sabe. E se a gente quer vencer, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer ali pra gente ser limpo daquilo. Entendeu, irmão? A gente é muito ruim, nossa carne é muito ruim. A gente não tem que reclamar de nada, não. A gente tem que ser paciente, entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele é que conhece a gente. Ele conhece a gente, coisas que a gente nem conhece, Ele sabe que a gente precisa mudar. Entendeu? A gente tem que entregar tudo nas mãos dele, parar de murmurar de tudo. Entendeu? Porque se a gente quer vencer, vai murmurar, vai reclamar de quê? Você se colocou à disposição de Deus para Ele te fazer. Deus, nós somos um barro, a gente tem que ser esse barro da Senhor. O vaso vai ser de acordo com o querer dele, com a vontade dele. Se a gente tem que passar sofrimentos aqui, amém. Eu quero vencer. Então eu tenho que passar por aquilo dali e confiar no Senhor, né? Confiar nele. E outro detalhe que me chamou muita atenção também, os irmãos não tiveram como convencer a Jó do erro com palavras. Entendeu? Irmãos, nós temos que estar buscando para estar convencendo o irmão na palavra de que ele está errado. Convencer ele que aquilo ali que ele está fazendo é errado. Como que ele falou. A gente tem que ir lá e falar, avisar o irmão. Mas ele tem que estar cheio da palavra para ir lá e convencer o irmão. Não, irmão. É assim, 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 irmão. Eles aqui ficaram sem palavras, irmão. Eles não tinham mais, só estavam apontando. E apontar também é muito ruim. Condenar o irmão. Você peca, você está condenando o irmão por quê? Né? Aí eu lembrei daquela passagem lá que foram levar a mulher adúltera na fragante lá, né? Pegaram ela em fragante lá. Aí Jesus foi e falou assim, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só um justo pode condenar o outro, irmão. Quem é justo aqui? Ninguém pode condenar ninguém não, irmão. Nem Jesus, que era o único que podia condenar, condenou. Nem Jesus condenou. Então a gente aqui, se a gente estiver condenando, apontando o erro do irmão, não é apontar erro não, é ir lá e falar, irmão, você está fazendo, faz isso, é assim que está escrito, irmão. É se enche da palavra para ir lá e convencer o irmão do pecado. É isso que a gente tem que fazer, andar aqui fazendo, irmão. Foram esses dois pontos que me chamaram muita atenção, né? E já depois que ele se converteu, né? Ele viu que ele estava errado, ele teve que oferecer sacrifício por aqueles amigos dele que não tiveram palavras para convencer ele, irmão. É muito ruim essa posição também, né? E também vamos se conformar com os sofrimentos porque Deus sabe por que está passando. Você não sabe, mas Deus sabe, né? Em nome de Jesus. E assim, esse livro de Jó, a gente tinha muito assim, eu pelo menos tinha, né? Porque botaram, falaram pra gente que esse Eliú não era da parte de Deus. Mas por quê? Porque Eliú, né, Jó e os outros amigos falam até o 31, capítulo 31. A partir do 32, Eliú vai falar até o 37. Vai falar com Jó. Depois quem começa a falar é Deus, o Senhor, que começa a falar com Jó. Aí começa assim no 38:1, ó. Depois disso, o Senhor depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Dá a entender o quê? Que foi quem acabou de falar. Mas aí, Jó ouve lá o que Deus tem para falar, e no 42 ele explica por quê. Quem é aquele que Deus estava falando.
Ó, no 42:1. Ó, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o meu conselho? Aí Jó falou, ó, aquele que o Senhor falou lá no início, que encobre os seus conselhos, ele vai responder, ó, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Não, aí acabou, só até aí. Então, foi Jó, entendeu? Jó que estava falando sem entendimento, sem conhecimento. Aqui, entendeu, irmão? Estão entendendo isso? Né? Eliú terminou de falar, aí Deus começa a falar com Jó. E fala que tem um que está, né? Quem é esse que encobre o meu conhecimento, né? Então, Jó, no 42, ele responde, aquele que estava encobrindo o seu conhecimento sou eu, porque eu estava falando de coisas maravilhosas demais para mim, ele não entendia tudo ainda. Ele andava naquilo que ele conhecia, ele queria vencer. Só que ele começou a passar uma dificuldade ali e começou a falar coisas que ele não entendia direito, entendeu? Coisas ruins, assim, reclamar, murmurar, entendeu? Mas assim, glória a Deus, irmãos, eu achei muito importante falar para os irmãos, para a gente não ficar reclamando, confiar no Senhor, né? Porque se a gente está passando por alguma dificuldade, é o Senhor que colocou a gente nessa dificuldade. Se você quer vencer mesmo, foi o Senhor que te colocou ali. Então, confia no Senhor, né? E que Ele vai, né? Quando você se converter daquilo dali, vai acabar, irmãos. O Senhor vai te dar, né? Você vai vencer, irmãos. É para você vencer. Não é para qualquer coisa, não. Não é para nada desse mundinho aqui, desse mundo, não. Às vezes a nossa carne a gente quer vencer, mas ainda quer algumas coisas aqui dessa carne, dessa terra aqui. Mas não é, não, irmão. É o que o Senhor quer é fazer com que você vença. Então, confia nele e acabou. E tenha sempre palavras para estar ajudando o irmão. Eu achei muito importante esses dois. Entendeu? Confiar no Senhor e falar para o irmão. Amém. Pai Senhor, aleluia. Vou ler um versículo aqui com os irmãos, Hebreus 4, a partir do 1. Fala assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Alguém sabe, está falando de quem? Como se deu com eles. Alguém já leu Hebreus? Aqui, irmão, está falando eles lá, aquele povo lá, como a gente fala muito lá, que foi tirado do Egito. Ó, vou repetir de novo. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, não foram? Como se deu com eles também, ó. Aquele povo lá. Ó, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Visto, ó, não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, quando a gente não ouve e não vive por fé, a palavra não está tendo proveito para vocês, não, porque o coração está fechado, está endurecido. Irmãos, o justo viverá pela fé. Então, o que eu estou ouvindo aqui, todos ouviram aí a pregação, entenderam? Agora eu tenho que ouvir isso aí, e eu tenho que ficar firmado, porque o mundo vai vir cheio de fábulas engenhosamente inventadas. Né? Se eu não ficar firme com isso aqui, eu vou seguir o quê? O mundo. Entendeu? Então a palavra tem que ter... Aí, vamos lá agora para o louvor.
Eu ouvi isso aqui, eu li esse versículo, estava lendo até com o David, meditando com ele. Aí quando eu li, isso parou. Caramba, a palavra tem que fazer valer em nós. Você tem que fazer valer a palavra. A gente tem que fazer valer a palavra em cada um de nós aqui. E como que a gente faz valer? Pela fé. A gente ouve e vive por fé nela. Essa palavra tem que surtir efeito, irmãos. O que o louvor fala? É como orvalho em terra seca. Olha só, como orvalho é o quê? Alguém sabe o que é orvalho? É, em plena terra seca. Tipo assim, e vai acontecer uma coisa? E dela faz surgir. Então, teve efeito? Teve proveito? Então, o crente que vive por fé, a palavra vai ter efeito. Que vive por fé. Aí a gente ouve. A palavra não é acompanhada por fé. O que acontece? Não tem proveito. Então, temamos, irmãos, para que, como está escrito lá, vamos lá voltar de novo, em Hebreus. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, não suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Como que eu vou falhar? Né? É isso, somos viver por fé aqui. Então a gente tem que fazer valer essa palavra em nós, irmãos. Para quê? Para que o doente tenha aonde se curar. Para que o mundo saiba o quê? Então, irmão, entenderam? É isso aí que eu vim trazer. Amém. Quem quer vir orar ainda? Tem algum irmão que queira pedir graça, quer vir orar? Amém. Senhor Deus, meu Pai, gratidão, meu Deus, por essa palavra poderosa que recebemos aqui hoje, meu Pai. Pois sabemos, meu Deus, que não podemos estar com vergonha de falar certo assunto da Tua palavra, meu Deus. Pois toda a palavra, meu Deus, é proveitosa e útil, meu Deus. E que possamos estar entendendo isso a cada dia, meu Pai, que dependemos também dos nossos irmãos, meu Pai, para nos exortar, meu Deus, para nos poder cada dia mais aprender mais a Tua palavra, meu Pai. Pois sabemos que não venceremos sozinhos, meu Deus. Precisamos dos nossos irmãos, meu Pai. Precisamos cada dia mais, meu Deus, se despojar dessas coisas ruins, meu Deus, da nossa carne, meu Pai. Se esvaziar, meu Deus. Pois sabemos que o mundo vem tentando nos sufocar, meu Pai. O mundo vem tentando, meu Deus, trazer coisas, meu Deus, para que a nossa carne venha estar caindo, meu Pai. Mas a gente possa estar fortificando o nosso espírito, meu Deus. Fortificando cada vez mais, meu Deus. Entendendo que somente o Senhor, meu Deus, que faz, meu Deus. Somente o Senhor, meu Deus, que tem o dom de fazer em nós, meu Pai. Somente o Senhor, meu Deus. E que possamos aprender a confiar inteiramente no Senhor, meu Pai. Saber que a gente não faz nada sozinho, meu Pai. Aqui a gente não faz nada na nossa carne, meu Deus. Faz pelo Espírito, meu Deus. E você não está entendendo isso, meu Pai. Que cada palavra que está na nossa boca, meu Deus, é pelo Espírito, meu Pai. É pelo Espírito, meu Deus. E é útil para o arrependimento, meu Pai. E que você não está entendendo isso, meu Deus, todos os dias da nossa vida, meu Pai. Não é só hoje, meu Pai, mas que venha a ser uma vida rotineira aqui, meu Deus, nesse mundo, meu Pai. Que você não está fazendo isso a cada dia, a cada semana, meu Pai. Ou seja no trabalho, meu Deus, seja no meio onde a gente estiver, meu Pai. Mas que a Tua palavra, meu Deus, venha estar frutificando cada vez mais no nosso coração, meu Deus. E eu te agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que você tem feito em nossas vidas, meu Pai. Pois sabemos, meu Deus, que qualquer coisa a gente passa, mas o Senhor que está fazendo ali, meu Pai. O Senhor está preparando a gente, meu Deus. O Senhor está vendo a cada situação que a gente está passando, meu Pai. E eu sou grato ao Senhor, meu Deus, por muitas vezes o Senhor, meu Deus, me tirar de uma vida ruim, meu Pai. Amém. Tirar de uma vida, meu Pai, onde eu não tinha esperança, meu Pai. Uma vida onde eu não encontrava, meu Deus, alegria, meu Pai. Mas eu encontro a alegria hoje no Senhor, meu Pai. Eu encontro a felicidade hoje no Senhor, meu Deus. Eu encontro, meu Deus, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, meu Pai. E eu encontro isso, meu Pai, pois eu sei, meu Deus, que eu estou com os verdadeiros, meu Deus. Eu estou com os irmãos, meu Pai. E isso que eu quero para minha vida, meu Pai. Eu quero estar, meu Deus, com convívio, em comunhão com meus irmãos, meu Pai. E qualquer coisa, meu Deus, errado que eu estiver fazendo, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai.
E o Senhor está tratando cada vez mais o meu coração, meu Pai. E todos que estão aqui também, meu Deus, que estão passando por alguma coisa, meu Pai, o Senhor está tratando, meu Pai. Pois todo mundo, meu Deus, todos aqueles que se arrependem aos pés do Senhor, meu Pai, o Senhor, meu Deus, purifica, meu Pai. O Senhor purifica, meu Pai, com o teu sangue, meu Deus. E eu te agradeço por isso, meu Pai. Pois sei, meu Deus, que cada palavra que estou falando aqui, é o Senhor que está me usando, meu Pai. É o Senhor que está me usando, meu Deus. Pois se eu estou falando isso é porque muitos irmãos também vão ouvir, meu Deus. Vem estar se arrependendo, meu Pai. E vem estar entendendo que somente o Senhor que pode fazer na vida dessa pessoa, meu Deus. Somente o Senhor pode fazer, meu Pai. E a gente tem que entender isso de todo o coração, meu Pai. Não é só ouvir e sair pelo outro ouvido, não, meu Pai. A gente tem que ouvir inteiramente, praticar isso, meu Pai. Está praticando isso na nossa vida, meu Pai. A gente tem que entender, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, quer fazer obra em nós, mas a gente tem que abrir o nosso coração, meu Pai. A gente tem que abrir o nosso coração, meu Deus, porque saber, meu Deus, que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho na nossa carne, meu Pai. A gente tem, meu Deus, que de se despojar realmente, meu Pai, entender que somente o Senhor, meu Deus, é capaz de tudo, meu Deus, é capaz de tudo, meu Pai. E eu sou grato ao Senhor por cada dia, meu Deus, está entendendo isso, meu Pai, que eu não preciso de nada desse mundo, meu Deus. Eu não preciso, meu Deus, só preciso do Senhor, meu Pai. Eu só preciso do Senhor, meu Deus, para caminhar, meu Deus, para fazer qualquer coisa da minha vida, meu Pai, para tomar decisões, meu Pai, para saber o que é melhor para a minha vida, meu Pai. É o Senhor, meu Deus, é o Senhor. Não é ninguém que vai falar, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, não. É o Senhor que vai falar. É o Senhor que vai dizer o que é bom para você, meu Deus. E eu te agradeço, meu Pai, por tudo aquilo que você tem feito e continua fazendo na minha vida, meu Deus. E que o Senhor vem, meu Deus, está permitindo isso a cada dia mais, meu Pai, na nossa vida, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por hoje mais um dia estar vivendo, meu Deus, essa vida inteiramente com o Senhor, meu Pai. E eu também te agradeço, meu Deus, pelo alimento que perece, meu Pai, mas que pela oração é frutificado, meu Pai. É que te peço e agradeço, ao Filho de Jesus. Amém.